Terminais lotados e vagões mais ainda. Os mais de 160 mil usuários tiveram uma manhã de sufoco. Nesta manhã, a estação Águas Claras tinha mais gente que o normal. Aí o trem para, velocidade reduzida, para na estação, a gente tem que ir para o outro lado. Difícil. O metrô montou uma operação especial para atender os passageiros depois que um trem saiu dos trilhos entre as estações Arniqueiras e Águas Claras ontem pela manhã. Os usuários que embarcam nas estações de Central, de Samambaia e de Ceilândia, eles todos vêm para a estação Águas Claras. Em Águas Claras eles devem descer do trem, fazer o transbordo, a mudança de plataforma e pegar um trem para o seu destino final. Por conta das alterações, o metrô seguiu operando hoje com apenas 11 dos 24 trens. Saí de casa às 6h40, você vê a hora. Vai dar 9 horas, eu estou aqui ainda. Uma força-tarefa para levantar os vagões descarrilados e rebocá-los para a manutenção trabalhou durante toda essa madrugada de quinta-feira. O serviço continuou nesta manhã. Para tentar minimizar o problema, as faixas exclusivas da EPTG e da EPNB foram liberadas, com exceção do corredor exclusivo do Expresso DF. E o metrô voltou a funcionar normalmente no fim da manhã. As faixas exclusivas de ônibus foram liberadas para os motoristas e continuam assim até a meia-noite. Sobre este assunto, já estamos aqui com Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Problemão aí no nosso metrô, né? E por ser um transporte de qualidade, né, Rodrigo? Quando acontece uma coisa como essa, prejudicando tantas pessoas, isso tudo faz muita falta e causa muitos transtornos. Agora, há suspeitas de que houve problemas operacionais que provocaram tudo isso, né? Seja do pessoal mesmo de movimentação de trens, etc., responsável por isso, até mesmo a suspeita, uma das possibilidades é de erro humano do condutor, do piloto do trem. O trem, quando está, nos explicou hoje o chefe do departamento, relativo à área técnica do metrô, na Rádio Band News FM, que um trem nessas condições tem que ser conduzido para manutenção a 20 km por hora. Não foi o que aconteceu com esse trem. Esse trem saiu em desabalada carreira. Isso pode ter sido ocasionado tanto por perda de controle, por problemas nos freios, até mesmo irresponsabilidade de quem o conduzia. Tudo está sendo apurado, mas vamos aguardar para ver. O fato é que o governo do Distrito Federal não pode deixar que coisas assim aconteçam. Tem que rever as suas práticas, os seus mecanismos de controle para poupar a população desse tipo de transtorno, não é, Rodrigo? E vamos falar agora, Cláudio, do que voltou aos trilhos, no caso a economia. O PIB brasileiro cresceu 1% em 2017, a primeira alta após 2 anos consecutivos de queda. E os dados são do IBGE. Em valores correntes, significa que a soma de toda a riqueza produzida no país foi de mais de 6 trilhões e meio de reais. O agronegócio respondeu sozinho por 0,7% desse crescimento. O resultado mostra uma recuperação, mas ainda não é o suficiente para repor as perdas dos 2 anos anteriores, quando a retração chegou a 13,5%, a pior da história. O ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, comemorou e disse que o Brasil voltou a crescer por conta da mudança da direção do governo e também de um intenso processo de reformas estruturais. Cláudio Humberto, são dados para celebrar realmente? Sem dúvida nenhuma, né? Foram anos muito difíceis, né? Sobretudo os anos do segundo governo de Dilma Rousseff, o último ano do governo Lula e também os primeiros de Dilma até ela cair. O Brasil crescia para trás, encolhia em vez de crescer. Chegou a encolher 3,6% em apenas um ano. É uma tragédia isso para qualquer economia. E não foi diferente aqui no Brasil. Agora o país voltou a crescer, 1% é um belíssimo de um crescimento, nos padrões mais ou menos ali de 2011, o que foi a última vez que isso aconteceu. E o que se espera agora é que o Brasil volte a crescer como gente grande, né? É preciso lembrar, destacar, homenagear o campo, os trabalhadores, os empresários que constituem o agronegócio brasileiro. O agronegócio no Brasil, minha gente, teve um crescimento chinês, 13% somente em 2017. Apenas a China registrou crescimentos acima dos 10%, ali à volta de 10%. O agronegócio brasileiro cresceu 13%, no momento em que a economia estava no fundo do poço, estava mesmo uma situação, de penúria total. Tanto assim que desse 1%, como explicou o Rodrigo, 0,7% é só diz respeito de crescimento
a atividade agrícola, e é isso que nós temos que celebrar, né? É o campo muito forte, é o interior aí pujante, trabalhando e representando hoje a locomotiva da economia brasileira. E o presidente Temer está reunido com governadores agora. O tema da pauta é segurança pública e até o BNDES pode entrar na jogada para garantir os recursos aos estados e também DF. O que ainda está em avaliação no Planalto. Vamos ao vivo agora com a Renata Dourado, está acompanhando. Muito boa tarde, Renata. Este é o assunto do momento, segurança pública, e a cúpula do país está nessa reunião, né? Exatamente, Rodrigo. Todos os responsáveis pela segurança pública estão reunidos, tratando desse tema que é tão importante, diz respeito diretamente à vida de todos nós. Então, a ideia, como você falou, ainda está em fase de estudo, mas a ideia é que o BNDES disponibilize uma linha de crédito para que os governadores e prefeitos possam ter acesso a esse dinheiro de uma forma mais rápida, mas esse dinheiro seria investido especificamente na área de segurança pública. Fala-se em torno de 40 bilhões de reais, mas ainda o martelo não foi batido, o governo ainda está amadurecendo essa ideia. O que o presidente Michel Temer falou no início desse encontro, dessa reunião, é que o governo pode ajudar os estados a reequipar as polícias estaduais, porque essa é uma responsabilidade dos próprios governadores, dos próprios estados. Então, ele disse que o governo federal pode ajudar, mas também não detalhou como seria essa ajuda. Os 27 governadores foram convidados a virem aqui em Brasília participar dessa reunião. Estão também nessa reunião os presidentes da Câmara, do Senado, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Nós temos imagens dessa reunião. Logo no começo, como a gente disse, o presidente Michel Temer falou um pouco sobre isso, mas é claro que a reunião continua, acima de tudo, com o novo ministro de Segurança Pública, que é o ministro Raul Jungmann. Anteriormente, o presidente Michel Temer já havia dito que o que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma espécie de vitrine do que reflete em todos os outros estados. Então, a gente sabe que o Rio de Janeiro está sofrendo esse processo de intervenção federal, mas a problemática de segurança pública não atinge só o Rio de Janeiro, atinge todo o país. E esse é realmente o motivo pelo qual o presidente Michel Temer convocou todos esses governadores e fez um apelo para que eles possam voltar às energias, focar, de fato, nessa questão de segurança pública. Por exemplo, a gente sabe que o novo ministério, ele vai ter um orçamento de 2 bilhões de reais. Isso esse ano, é um ministério extraordinário, né? Então, a ideia é que ele permaneça até o final deste ano. Além disso, o novo ministro também, ele foi autorizado a contratar por meio de concurso cerca de 1.000 policiais federais e policiais rodoviários federais, o que deve estar acontecendo também nos próximos dias, a agilizar esse processo. Antes dessa reunião, o ministro Raul Jungmann foi ao Congresso Nacional, esteve reunido com o presidente do Senado, e aí eles falaram sobre um projeto, um sistema unificado de segurança. Então, a ideia é agilizar o quanto antes a aprovação desse novo sistema. Então, na próxima semana já deve ser votado isso na Câmara. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que até o dia 20 de março já deve ter votado também no Senado. Qual é a ideia desse novo sistema? É você unificar os dados de inteligência que tem no banco de dados do governo federal e banco de dados também dos estados. Unificar para poder combater dessa forma também o crime organizado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanha a reunião, traz mais informações para a gente. Agora, Cláudio Humberto, se existia alguma dúvida sobre a prioridade, a gente olhando aquela imagem lá com os 3 presidentes de poderes, lá comandantes de poderes, não há mais, né? Não deve haver dúvida, né? É claro que esse é um ato político do presidente da República para demonstrar a prioridade que o governo está concedendo a esse tema da segurança pública. O presidente Michel Temer foi secretário de Segurança do estado de São Paulo. Embora um estado rico, ele sabe exatamente onde aperta o calo. Ele sabe, por sua experiência como ex-secretário de Segurança, que faltam recursos para que os estados possam combater como deve ser feito o crime organizado aqui neste país. É muito importante que os presidentes da Câmara e do Senado tenham estado presentes, até para observar que tipo de preocupação preside esse tema, ou movimenta os governadores também, e, sobretudo, a presença da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem manifestado muitas preocupações com a população carcerária, está certo, corretamente, mas é bom que ela perceba, né, nessa reunião, que a sociedade está muito mais preocupada neste momento com a população candidata a ir para o cárcere, né? São os bandidos, os facínoras, os assassinos, os traficantes que continuam soltos e apavorando populações inteiras, cidades inteiras, tornando-as reféns da sua ação criminosa.
Então, o que a gente espera mesmo é que tudo isso resulte numa ação concertada, prática, que saiam do discurso e passem ao combate efetivo ao crime organizado aqui no Brasil. E a seguir, deputados são vítimas de golpe da Previdência. Parlamentares pensavam contribuir com a aposentadoria, mas o único beneficiado era um servidor da casa. O Banho de Cidade volta já.